Está no ar mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença ilustre que vem todos os dias aqui. Acho que é a terceira ou quarta vez já, né? E trabalha aqui também, então tô vendo Tá toda fácil. hora, né? Legal. Bom, eu convidei hoje o Igor Prado para a gente falar um pouquinho sobre novas jornadas de compra. Então a gente percebe que existe aí um movimento para tentar enquadrar uma jornada de compra ali dentro de uma metodologia, alguma coisa do tipo. Então, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Igor Prado. O mercado, principalmente do marketing digital, né, ele muda, todo mundo sabe que ele muda muito rápido, né? E, consequentemente, por consequência, né, porque o comportamento das pessoas, dos consumidores, muda muito rápido. Às vezes de forma também imprevisível, né? A gente até chama isso de... Existe um conceito, né, na academia que o pessoal fala que é o mundo VUCA, né? Ou também tem a versão que é o mundo BUNNY. Eu até esqueci as siglas agora, mas são as siglas que dizem que o mundo ele é volátil, né? Do VUCA lá, né? Volátil. O U é... não vou lembrar agora, mas enfim, é um mundo imprevisível, né? Resumindo. Então... É só procurar VUCA no Google que vocês vão encontrar o que Sim, significa a sigla. sim, depois... eles vão inventando sigla todo dia, né? Tem a do BUNNY também, que é tipo uma segunda versão, né? E aí os profissionais de marketing vão tentando enquadrar nessas novas mudanças do mercado em novas metodologias, né? Hoje a gente veio de uma predominância de vários anos do inbound marketing, né? Do inbound marketing tradicional, e hoje a gente está vendo uma mudança de novas abordagens, né? De jornada de compra, né? Fora ali daquele funil padrão que a gente já está vendo desde quando? 2009, se não me engano. Desde o começo do marketing digital que a gente conhece hoje, com publicidade de Google Ads, Facebook Ads, né? Sabe o que eu acho que acontece? Eu acho que existe um determinado formato que é criado, então as pessoas entendem aquilo e aquilo está no campo das ideias. Quando ela passa para a prática, tende a funcionar. Então, o cara vai lá, por que ele cria uma metodologia? Ele vai lá, entende, deveria ser assim, né? Pelo menos o inbound foi criado assim lá pela galera do HubSpot, né? Sim. Então, eles que... popularizado, né? Eu acho. Não tenho certeza se foram eles que criaram, né? Não, foi eles que criaram. O cara criou um blog, entendeu que as pessoas, antes de... Enfim, vou voltar no comecinho. Eles investiam em startup. Aí, esse investimento, com esse investimento, eles cobravam resultados, né? Claro. E eles perceberam que a maioria das empresas ali, das startups, falhavam na parte de vendas e marketing. Então, eles entenderam que existia um perfil diferente de consumidor para consumir coisas das quais eles não conheciam. Então, agora esqueci o nome do cara, são nomes meio difíceis. Não vou lembrar. Assim. Mas ele começou a perceber que existia um processo de compra diferente para produtos que eram mais complexos. Então, algo que o cara não conhecia, ele não simplesmente ia lá e comprava, entendia que aquilo ali funcionava para determinada coisa e comprava. Principalmente quando a solução era B2B. Então, não adiantava ele anunciar na televisão ou num rádio, enfim, um anúncio curto. Ele precisava entreter ali, engajar o cara diante daquela jornada de compra inteira. Então, eles foram lá e instituíram, né, entenderam como é que funcionava e instituíram aquela jornada de compra. O que eu acho que foi acontecendo com o tempo? No começo ali da internet, do marketing digital, tem uma frase que eu falo, talvez não seja muito politicamente correta, mas é que em terra de saci qualquer chute é voadora. Né? Então, como ninguém fazia nada, alguém chegou fazendo, alguém chegou dizendo que aquele formato funcionava, e de fato funcionava e funcionou durante muito tempo. Mas a partir do momento que começou a ter muita concorrência,
virou uma necessidade entender outros formatos. E aí entra essas novas jornadas de compra que estão pipocando aí na internet, no mercado, e na minha opinião a maioria delas são semelhantes. Então você pega ali, cada um tem um nome, acho que o nosso mercado gosta de criar nomes para... Nome e sigla. Nomes e siglas, para vender algo como talvez uma novidade, que de fato mas não tão nova assim, porque a jornada de compra existe desde que o ser humano fazia escambo. Então o cara precisava de alguma coisa lá na fazenda, lá na terra que ele estava, que não tinha, ele ia lá para a praça, levava um saco de milho para trocar por um saco de sal, sei lá, alguma coisa desse tipo. Então existia lá, despertava a necessidade, ele sabia onde encontrar, enfim. Já tinha conhecimento que em determinado lugar tinha, para que servia, depois ia lá, passava a parte de relacionamento, de confiança, para ver se ele podia trocar aquela peça por aquele produto por outro, e aí até chegar na parte de venda. Então, esse processo já existe há muito tempo. Eu acho que o que acontece, as pessoas quando são impactadas por uma formulazinha, elas acabam entendendo que aquilo lá é uma fórmula e que ela está dentro de um funil. E é mais fácil de você encaixar dentro de um processo numa agência, né, por exemplo. Uma agência, um departamento de marketing. Sim. Então você entende que funciona, roda, e aquilo ali vai funcionar até parar de funcionar. Tem um cara na publicidade que é um dos titãs aí, que é o David Ogilvy, que ele fala: uma ideia deve ser usada até ela parar de funcionar. E aí o funil, acho que do inbound, enfim, eu acho que está dentro dessa frase, né? Dentro dessa forma de pensar. Você precisa usar até ele parar de funcionar. E aí nasceram outros. Você trouxe um aí para comentar, né? Acho que hoje a tendência, né, dessas novas metodologias é que um dos padrões, né, que todas essas novas metodologias seguem é que geralmente são jornadas não lineares, né? Geralmente são jornadas cíclicas. Então, um dos que está ajudando mesmo a popularizar esse tipo de abordagem é o Flywheel do HubSpot. E aí você tenta até com uma colinha aqui, né? Uhum. Você teria aqui, né, da jornada, você começa com os desconhecidos, eles viram contatos, depois clientes e depois promotores. Isso já é uma roda, né? Dentro dessa roda tem outra roda. Aí entre os desconhecidos e os contatos você tem a parte de atração. Entre os contatos e clientes você tem a parte de engajar, né, de engajamento. Entre clientes e promotores você tem a parte de encantar, né? E aí começa o ciclo todo de novo. E aí dentro dessa roda que já estava dentro da roda principal tem mais uma, que daí é serviços, marketing e vendas. E aí no meio de tudo isso tem ali o CRM para gerenciar tudo isso. Legal. E até dentro dessa abordagem, né, algo que eu percebia que era complicado aqui, até na parte de treinamento dos colaboradores, né, para o cara rampar, tá pronto para trabalhar, acontecia algo, sempre aconteceu na verdade, né? O que o cara estuda na faculdade não é o que se pratica dentro das agências lá no passado de publicidade e agora as agências de marketing digital. Então, eram dois universos totalmente diferentes. E para a gente conseguir ter profissional capacitado no curto prazo, então a gente pega lá o cara que está estudando, ou pega o cara que estudou e ensinava esse cara como que funcionava a marketing digital. Hoje no mercado você já consegue contratar pessoas que entendem de marketing digital, mas sempre foi muito complicado, não existia esse tipo de profissional. Sim. E a gente sempre educou essas pessoas dentro de casa. E uma das coisas que eu percebia que existia de maior dificuldade é o cara conciliar jornada de compra e funil de vendas. Ou funil de marketing e vendas. Também o mercado chama de formas diferentes, né? Então, sempre existia uma confusão muito grande.
E eu vejo nesse funil novo, do Flywheel, do HubSpot, né? Que eles conciliam os dois, né? Eles tentam conciliar os dois. E às vezes fica complicado de entender também. Então, muita gente quer entender o funil só pela rodinha ali, o funil circular. Então, basicamente, dentro daquele funil ali, o que está acoplado? Jornada de compra, funil de marketing e vendas e responsáveis por cada etapa. Então, isso está descrito ali naquele funil. Sim. Então, só explicar, se a gente só explicar o que tem ali, às vezes complica mais a cabeça de quem vai entender. Sim. E a gente fez aqui, né, dissociou ali para ensinar a galera que entra ali, que entra crua, né? A gente dissociou a jornada de compra do funil. Então, o funil, para a gente, ele continua sendo o mesmo. Aqui na Bits, a gente está lançando uma metodologia, o spoiler, né? Está lançando uma metodologia chamada Trust Marketing, que é marketing de confiança. A gente já registrou a marca, então, se alguém estiver vendo, não adianta copiar. E essa metodologia, a gente basicamente faz a jornada de compra dividida em conhecimento, confiança e venda. Tem um monte de gente pedindo para trocar essa parte de venda para compra, porque vai ficar conhecimento, confiança e compra. Aí a gente pode chamar de jornada 3C. Mas o curso a gente já gravou falando de venda. Então pode ser agora que... já era. Pode ser que no futuro a gente mude, mas vamos do jeito que tá, que deu um trabalhão para fazer, para gravar, editar. Então vamos desse jeito. Mas o conceito é o mesmo. Então não interessa se é venda ou se é compra. Tudo bem, a etimologia da palavra tem diferença, mas a ideia é a mesma, é comercial. E o funil ali de marketing, essa é a jornada de compra, né? Então vou repetir: conhecimento, confiança e venda. No funil, a gente continua com atração, conversão, relacionamento e compra. Então, basicamente isso. Que é aquele funil já que o pessoal já associa com o inbound tradicional, clássico, né? E a grande questão é a seguinte: jornada de compra tem a ver com o consumidor, com o cliente. Qual o momento que ele está da compra? Funil tem a ver com a empresa. Como é que você está classificando aquelas pessoas, o quão elas estão quentes ou frias para comprar? É algo que as pessoas confundem muito, mas é bom salientar aqui. Então, eu acho que dificilmente o funil vai mudar. O que vai mudar é a jornada de compra de acordo com a percepção do consumidor que ele está sendo colocado dentro de algumas classificações ali de marketing. Concorda com isso? Depois dessa... falou tudo. Falou tudo. Frases enormes. Né? Tem aquele do Ladeira também, não é? A metodologia do Ladeira. O Ladeira, ele trabalha... a gente pode chamar de funil, jornada de compra do Ladeira, mas não sei se é exatamente isso, mas é uma... Como que ele chama, cara? Acho que é a teoria do trânsito da Índia. Ele fala que existem várias coisas acontecendo de forma caótica. Então você faz um anúncio para topo, faz um anúncio para o meio, para fundo, faz um anúncio topo, meio e fundo, material rico, faz SEO, faz conteúdo de rede social. Então você faz tudo ao mesmo tempo, mas embasado numa lógica que aí é construída dentro da jornada de compra dele, né? Mas aí já entra naquela questão de não ser uma jornada totalmente linear, né? Não ela é ser linear. mais... não só cíclica, né? Mas, assim, as jornadas elas precisam se adaptar à jornada do cliente e não ao contrário, né? A jornada de compra do cliente não ao contrário. Exato. Porque quando a gente está pensando só naquele funil do inbound, a gente está tentando encaixar, né, o nosso público na nossa jornada, né, que a gente estipulou, né? A gente está tentando pegar ele ali no topo, depois pegar ele e passar para o meio, depois pegar e passar para o fundo. E hoje sempre foi, mas está cada vez mais isso se tornando uma realidade de que o mercado é cada vez mais imprevisível, né? Então não tem como você achar que você consegue guiar toda uma jornada de compra para o seu público inteiro, né?
E ela tem que ser personalizada para a persona, né? Sim. Só que se a gente parar para pensar, lá no próprio RD, no HubSpot, enfim, né, nessas ferramentas que popularizaram a metodologia do inbound marketing, no próprio RD ele tem o lead scoring. Então, o lead scoring serve para você pontuar o engajamento do lead para você passar ele de fase. Então, o lead scoring basicamente é uma solução já antiga para jornadas não lineares. Então, a gente que já está há um tempo nessa lida, nessa área, né, trabalhando com isso, a gente percebe que o cara vai lá no fundo, depois ele vai para o topo, vai para o meio de novo, vai para o fundo. Então, tipo, você fala, cara, o caminhozinho aqui que eu tracei para ele clicar, né, as armadilhas de marketing que eu coloquei aqui no meio do processo, o cara caiu em todas, ou não caiu em nenhuma e pediu orçamento, né? Sim. Então, não é previsível. A jornada de compra nunca foi previsível. Então, eu acho que a massa do mercado entendeu isso e está criando soluções para tentar explicar isso às vezes para os clientes. Que também, você imagina que se para a gente é complicado a gente explicar que, né, além da jornada de compra e do funil, a gente ainda inventou apelidos para isso. Então, tem lá aprendizado descoberta, jornada de compra, né, a clássica. Aprendizado descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução e venda, né, e comercial. Aí tem o funil, atração, conversão, relacionamento e venda. Então, já são outros nomes. Aí a gente, para facilitar, porque foi ficando complexo, a gente fala topo, meio e fundo. Todo mundo sempre falou topo, meio e fundo, né? E o topo, meio e fundo é o quê? É jornada ou é funil? São as duas coisas. Sim. Então, é a união dessas duas coisas. Mas em que momento aquilo é topo, meio e fundo? Então, o momento de topo, meio e fundo lá. Aprendizado descoberto e reconhecimento do problema. Então, aí, geralmente, você fala lá no aprendizado descoberto, você fala de dor. No reconhecimento do problema, geralmente você fala de desejo, que ele quer resolver. Então, ele está com um problema, ele quer resolver. Depois, ele vai pesquisar o que existe para resolver. E aí, dentre essa pesquisa, a gente tem que se apresentar aos nossos clientes como alguém mais capacitado para resolver aquele problema. E só depois é a decisão de compra, só depois ele decide. Então, a gente separa um funil de 4 etapas, como as duas primeiras de topo, a consideração ali de meio e a decisão de fundo. É muito complexo para alguém entender, até de marketing, que o cara que veio da faculdade já sabe que existe marketing digital, já fez curso sobre isso. Para o cara entender isso aqui é difícil. Imagina você explicar para o cliente que vende bomba de hidrojato. Então o cara vai falar, porra... Publicidade para ele ainda é botar no outdoor lá, né? Alguns deles... Na estrada. A gente pega, principalmente empresas, indústrias e B2B, o que as pessoas entendem como publicidade é catálogo e feira. Basicamente isso. E não estou dizendo aqui, não estou criticando esse modelo. Não é que não funciona, né? Funciona pra caramba. E muitas vezes o cara... algumas dessas empresas de indústria, né, da indústria de transformação, o grande evento do cara é a feira. Então ele investe o marketing dele praticamente inteiro em feira. E funciona. O cara vende, está com a empresa aberta, funcionando, empregando gente. Então, onde eu quero chegar, né? A gente precisa descomplicar as coisas. Porque eu vejo 2 estratégias de venda, às vezes, no mercado. O cara vai lá e complica para o cliente não entender e fala, porra, esse cara manja pra caralho. E o outro que vai lá e fala, ó, isso aqui que estão complicando, isso serve para isso. Isso aqui serve para isso. E isso serve para isso. Então, até uma das funções desse podcast, né, que a gente fala de gestão, marketing e vendas, é tentar descomplicar essa linguagem. Porque a gente está imerso nesse mundo. E aí a gente fala topo, meio, fundo, enfim, aprendizado. Nos Estados Unidos os caras só falam tofu,
Bofu e Mofu, que é as siglas deles lá. Que são assim, ainda os caras vão encurtando. Só que você falar isso pro cliente, tofu é aquele queijinho japonês lá, né? Então, da culinária oriental. Então, a ideia é a gente simplificar essa jornada, simplificar todo o linguajar ali, porque é difícil o cliente conseguir entender. Igual a gente já fez alguns, tem clientes da área e está planejado mais um podcast para falar sobre cibersegurança. Cara, aí você vai estudar, né, sobre o tema, um universo cheio de sigla, cheio de não sei o quê. Nossa, TI os caras inventam uma sigla todo dia, aí eles começam a juntar uma sigla na outra. Tipo UpSec. Tem tipo de cargo mesmo, os caras inventaram lá que tinha o Dev, né? Aí eles colocaram, não, agora é o DevOps. Aí depois eles juntaram, não, agora é o DevSecOps, que é o cara que é desenvolvedor, tá no operacional ali e ainda está se preocupado com a segurança, né? Aí eles vão juntando. Aí você pega, e geralmente os termos são em inglês, e você tem que primeiro falar inglês e depois entender a função daqueles cargos para depois entender as combinações daquele cargo. Então, é complicado, mas eu vejo que o marketing digital ele tem feito a mesma coisa para com os clientes. Então, a gente tem uma linguagem muito difícil e rebuscada. Geralmente, quando eu estou fazendo parte de um processo comercial, e aí eu falo alguma coisa, eu vejo que a pessoa não entendeu ou fez cara de paisagem, eu falo, só para simplificar isso aqui, é isso aqui. Tento ali colocar um paralelo às vezes no negócio do cara e tudo mais. Então, o nosso negócio geralmente inventa palavras para vendê-las com maior facilidade ou vendê-las como novidade. E eu acho que tem essas duas abordagens. Uma é o cara que tenta vender, entupindo o cara de termos e não sei o quê, que o cara às vezes compra e fala, isso é importante, esse cara parece manjar. E a outra forma de vender, que eu acho que é a nossa aqui, que é mais transparente, que é falar, isso aqui serve para isso aqui serve para aquilo. Porque também quando você fizer o gol, quando você gerar ali a venda ou gerar mais admiração na marca, o cliente sabe por que aconteceu. Então ele fala, pô, os caras realmente são transparentes, entregaram o que a gente estava precisando. Então, bom, acho que é isso. A dificuldade do cara entender era muito grande, do cara que ia trabalhar aqui. A dificuldade do cliente entender também era grande. E às vezes até a dificuldade de quem gerencia. Você fala, putz, mas isso aqui não era aquilo ali? Tipo, o que o cara bagunçou aqui para eu tentar decifrar, né? Então a gente passa ali na parte estratégica, boa parte do tempo tentando decifrar, né? Às vezes o pessoal colocava ali no planejamento ali um material rico de reconhecimento do problema. Aí você olhava assim, não, mas isso aqui não é aprendizado e descoberta. E aí começava a discussão se era qual o topo de funil que era o material. Exato. E a discussão ia longe, né? E não dava em lugar nenhum, muitas vezes. Então, o que a gente aprendeu a reconhecer aqui é que o aprendizado descoberta fala da dor e o reconhecimento do problema fala da solução, basicamente, né? Fala de como resolver aquilo. E aí é um dos parâmetros que a gente criou para deixar essa discussão um pouco menor. Sim. Mas aí você vai ver, é topo, meio fundo, né? Sim. Tem uma outra questão também, uma outra novidade, a nova novidade do verão, é a jornada intencional, né? Que eu acho que até o Google meio que apoia essa jornada intencional, que não é uma jornada linear também. É uma jornada caótica. Jornada... Sim. Eu cheguei a ver algumas coisas. Tem um artigo deles, um blog bem grande, né? Não cheguei a ler inteiro ainda desse do Google, né? Dessa abordagem. Então, basicamente intencional, quem usa SEMrush, quem tem acesso, né? Ali acho que foi ano passado, né? Apareceram novos termos ali classificando as palavras-chave do seu site. Eu posso não lembrar agora de cabeça, mas era a intenção de quem estava buscando. Sim. Dentro da intenção, a gente tinha lá o comercial, transacional,
informativo... De navegação... E de navegação. Era algo assim. São esses 4 itens. Ou seja, esses 4 itens estão dizendo qual é a intenção que a pessoa buscou aquela palavra-chave. Então, basicamente, você classifica ali em topo, meio e fundo, de novo. Sim, Então, pode ser em conhecimento, pode ser em confiança ou pode ser em venda. Então, o comercial é o mais fácil de entender, que é uma palavra que geralmente o cara clica e pede um orçamento, enfim, alguma coisa nesse sentido. A outra, qual que era mesmo? Transacional? Transacional. A transacional, acho que ela é meio ela é de meio de funil. Tipo, consideração das soluções. Exato, A informativa é o topão lá, é o aprendizado descoberta. E a outra é a... De navegação. De navegação. Acho que era... Essa, se eu não me engano, era quando a pessoa ela tá pesquisando já por algo específico. A de navegação. Ela não tá... Isso, Então, acho que ela tá mais ligado à consideração da solução ou decisão de compra, né? É mais ou menos isso, tá de sopetão aqui, tá? A gente não parou para estudar direitinho esses itens e classificar ela em topo, meio e fundo. Mas basicamente isso, o comercial lá e a navegacional geralmente vai estar no fundo, a informativa vai estar no topo e a outra que eu esqueci de novo o nome vai estar no meio. Transacional? Não. Transacional, era isso? Acho que é. Tá. Bom, é isso. Mas no SEMrush, lá no SEMrush tá bem detalhado. Eles também têm alguns blog posts aí explicando. E tem um blog post lá do Google. Como que é o nome do Google lá? De blog post? Do Think with Google. Tem um blog post interessante lá. Que fala sobre isso e coloca essa classificação. Então, é mais um player aí, talvez um dos maiores, né? Indicando que a jornada de compra ela não é linear. E para mim também nunca foi. Sim. E tem outra jornada não linear que você lembre? Tem uma aqui que eu posso dizer. Eu chamei você, mas só eu tô falando. Essa do não linear, né? Ela tem um círculo aqui, né? Que ela fala sobre exposição e experiência. Então, em cima e embaixo. Que é a jornada intencional lá. Depois ela tem exploração e avaliação, gatilhos em cima e compra embaixo. Então, se você avaliar, né, se você pensar, basicamente a jornada de compra é exploração, avaliação e compra. Ou seja, topo, meio e fundo. Então, para facilitar para todo mundo. Da Trust aqui, da nossa metodologia. O exploração seria conhecimento. Então, a pessoa está conhecendo sua marca, entendendo sua empresa, ou, enfim, seu conteúdo, entendendo para que serve. A avaliação, a gente coloca aqui como... Confiança. E a compra é a compra, na nossa está como venda. Então, basicamente isso. A gente tentou simplificar ao máximo para as pessoas conseguirem entender os conceitos para a gente passar da fase do funilzinho, do desenhinho, que uma vez eu vi aquele Clóvis da Pamonha lá, sabe? O filósofo. Não. Ah, tá, sei, tá. Esqueci o resto do nome dele. Aí ele falando que era um vídeo que ficou famoso até, viralizou, ele falando assim, se você não tiver acesso a um texto difícil e não ler um texto difícil nessa fase que você é estudante, você provavelmente nunca vai se deparar com isso e só não vai se desenvolver. Capacidade de entender não vai se desenvolver. Aí ele fala assim, não, você vira marqueteiro. O sol nasce, não sei o que. Aí eu pensei, teu cu. Manda ele vir estudar aqui jornada de compra. Ao invés de ficar falando que a primeira pamonha é gostosa, a segunda nem tanto, a terceira ele já odeia pamonha, entendeu? Pra mim é mais fácil. Brincadeira. Não falar isso não. Chamar ele aqui. Vem debater. Vem aqui falar mal de marqueteiro na minha cara. Brincadeira, eu gosto dele. Acho ele gente boa, conteúdo bom. Foi só um exemplo para dizer como algumas coisas eram mais simples
e textos mais difíceis ali precisavam ser consumidos na fase de que o cara estava estudando. Então, se o cara ficar só no funilzinho tradicional, ele é aquele marqueteiro que o Clóvis está criticando. Sim. Se ele for se aprofundar, aí ele já é um marqueteiro diferenciado, né? Sim. Tem o pessoal do Novo Inbound também, que tem uma abordagem não linear também. Eles têm uma abordagem também para quando a gente está falando de B2B, de ticket médio alto e tudo mais. Uma abordagem já mais próxima do ABM, né, que é o do Account Based Marketing. Enfim, eles estão crescendo bastante ali no LinkedIn também, né, que é o meio de comunicação principal deles ali. Legal. Esse do Novo Inbound, eu tive acesso a coisas que você me mandou só. Você fez o curso, né? Tem feito esse curso, né? Então, na verdade, acho que eles não têm um curso ainda. Provavelmente eles devem estar produzindo ainda. Talvez lançar no futuro. Entendi. Então, eles têm um podcast, né? Com poucos episódios ainda, que eles começaram agora também, né? Legal. Bom, podemos chamar eles para vir aqui também, né? Seria bem legal. Legal. Então, acho que basicamente o recado é esse, né? A jornada linear morreu. E essa jornada linear morrendo, a gente passa a falar em jornada não linear, ou jornada circular, ou cíclica, jornada eterna, enfim. Perpétua. Perpétua já é antigo já, né? Já é antigo. Pessoal, tem o cara que chama do funil Evergreen, lembra do... Esqueci o nome dele agora, mas tem o do funil Evergreen também, que é o conteúdo perpétuo. O jornada em loop, enfim, vai encontrar diferentes formas de abordagem, que tudo quer dizer jornada não linear, que é a nova forma aí, a nova abordagem para as pessoas, que as empresas ou o pessoal, a comunidade de marketing tem percebido que a linear, funilzinho, não funciona mais. Esse termo foi importante. Tem percebido, né? As pessoas, os profissionais ainda estão entendendo, né, esse processo. Na verdade, cada um tem que entender a jornada de compra do seu cliente, da sua empresa, né? Não tem como a gente entender a jornada de compra, né, de forma universal. Isso que você falou é muito foda, porque é justamente isso. Chegou o job lá do planejamento, não é falar, vou colocar aqui a receitinha. Você vai colocar a receitinha, a probabilidade é de dar errado. Então, se você não for lá e não entender quem é a persona, o que ela come, onde ela vive, Sim. Globo Repórter, onde ela vive, do que ela se alimenta, quais são os hábitos de consumo, como ela escreve, tem um case, né, de uma persona, não vou falar o cliente, né, que vocês fizeram lá na parte de estratégia, pegaram alguns perfis e percebeu que os caras usavam até determinado tipo de emoji. Sim. E aí a gente foi lá e adicionou isso na identidade verbal. Então, sim, se você não tiver esse nível de detalhamento, de entendimento da jornada de compra, a probabilidade é que isso vai dar errado. Sim. Pior que tem um pessoal que chega num nível tão extremo já, dessa questão, né, que o seu público, que o público é imprevisível, né, que eles não estão nem mais fazendo persona. Eles pensam, por que eu vou fazer um personagem fictício, sendo que provavelmente meu público vai ser totalmente diferente do que eu tô pensando. Uhum. Então tem gente que já chegou nesse extremo de nem persona tá fazendo mais. O cara roda a campanha para um público-alvo. Cara, estamos voltando à publicidade tradicional. Se você parar para pensar, né? Até não é tema desse podcast, mas eu acredito que se você não tiver uma camada de branding no seu funil, na sua jornada de compra, provavelmente você não vai gerar leads qualificados ou nem gerar leads. Ainda mais no B2B, né? Ainda mais no B2B. Então, se sua marca não é conhecida, se sua marca não é consolidada, então vai ser difícil você competir nesse mercado. Até a gente recebeu aqui, assistam esse podcast que é com o Eugênio Mohalen,
que é um dos maiores gênios da redação publicitária brasileira. E aí ele fez um questionamento e eu fiquei corroendo isso alguns dias. Ele fala, me fala uma grande marca que foi construída com publicidade na internet. E aí eu tentei ali argumentar e, enfim, depois a gente discutiu aqui internamente. Falei, tem o Nubank. Pô, mas o Nubank era meio que fruto de indicação. Então, beleza, é marketing, mas não é publicidade. Então, ninguém fez uma série de anúncios no YouTube que alguém percebeu aquela marca como algo interessante para deixar o seu dinheiro lá, né? Confiável a ponto de deixar o seu dinheiro lá. E Sim. Aí fala Uber também é mais ou menos a mesma coisa. Então, poucas dessas marcas que são nativas do digital foram construídas com publicidade. Foram construídas sim com estratégias de marketing muito eficientes que funcionaram e funcionam até hoje, mas poucas construídas com publicidade. E aí a gente foi em algumas palestras do RD do ano passado, também não vou lembrar o número, mas existia uma simetria de empresas que investiam em branding quanto a um resultado maior do que empresas que não investiam com resultado menor. Então, a gente talvez esteja voltando ali à publicidade tradicional. E digo mais, a gente pode até fazer um podcast específico disso. Eu acho que a gente está saindo da era do lead e entrando na era da criatividade. Então, se as pessoas não perceberem a sua marca como algo criativo, que realmente faz a diferença, você vai ficar de fora do game. Sim. É aquele negócio durante um determinado período, acho que até hoje, né? A maioria da mensagem das empresas é que elas querem salvar o mundo. Acabar com as justiças e não sei o quê. Quer salvar o mundo. Aí você fala, você vê um monte de empresa querendo salvar o mundo. Quem que é o filho da puta que tá destruindo? Porque, se todo mundo tá salvando o mundo, já era pra ter salvo, entendeu? Sim. Então, muita gente falando sobre salvar o mundo e pouca gente falando do que ele vende. E aí, aquela marca não cria uma conexão em determinada categoria. Às vezes até afasta, né? Porque já ficou um discurso tão batido, né? Piegas, né? Um negócio Sim. meio clichêzão, assim. Tipo, transformar o mundo. Fala, tá, mas você vende o quê? Então, tem essa questão. Por mais que eu acho que, assim, são causas extremamente necessárias. Claro. Eu costumo dizer que a publicidade, né? Tem gente, eu não gosto de publicidade. O publicitário a publicidade é a mola propulsora do capitalismo. Aí você fala, você escova os dentes? Você escova os dentes, então provavelmente você foi impactado por uma campanha ou seus ancestrais de higiene bucal. Inclusive o brasileiro é um dos povos mais limpos, né? Que mais tomam banho, mais cuidam da higiene bucal, enfim, de uma forma geral. Muito se deve lá às campanhas que a gente teve até no Brasil Império. Eu acho que era Oswaldo Cruz o nome do médico, não lembro muito bem, que foi a primeira revolta das vacinas lá. Agora você que é o professor de história. É coisa de história. E então a publicidade conseguiu influenciar a sociedade tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Então existem coisas que são nocivas à saúde que a gente continua anunciando, mas é outra discussão também. Vai muito, muito mais longe. Mas a publicidade tem o poder de influenciar as pessoas a fazer coisas boas. E aí a gente entra nos temas lá, né, de sexismo, racismo, cuidar do planeta, não gastar água, não, sabe, gastar consumo de forma previsível ali, organizada, né? Esqueci a palavra agora. Consciente, né? Consumo consciente e tudo mais. Sim. Então a publicidade também tem essa função. E as empresas, em determinado período, pegaram só carona nessa função. Hoje o iFood, você pede uma comida ali, eles já mandam uma notificação falando que eles já plantaram uma árvore para compensar a entrega. Então. Tem um banco que ele fala, crédito de carbono. O dinheiro que você investiu aqui, você tem X créditos de carbono.
Falar, legal, mas eu tô querendo mais o dinheiro dar uma rendida. Você dá uma pensada nisso. Talvez o brasileiro médio ali, ele não tenha se engajado tanto ou se conectado tanto a essas causas. Que a gente tem problemas estruturais que são muito maiores. Se a gente pegar a pirâmide de Maslow lá, então na base da pirâmide, se eu não me engano, é segurança. É fisiológico. São necessidades fisiológicas. Um passinho adiante é segurança. O Brasil é um país seguro? Longe disso. Então, se a gente analisar o consumidor de forma fria, o cara tem outras prioridades. Não, mais uma vez, para ninguém me interpretar mal, talvez alguém ficar falando mal de mim depois, também quiser falar mal, foda-se. Mas não estou falando que as causas não são importantes, todas elas são importantes. Você pega um cara como o Bill Gates, por exemplo, o Bill Gates vive de reduzir desigualdade social hoje. Então o cara foi lá e fez banheiro no lugar onde os caras, enfim, jogavam tudo isso na água e aquilo virava doença e aquela doença, enfim, ia ganhar o mundo, como aconteceu, né, por falta às vezes de saneamento. Aí também não vou entrar nesse tema porque acaba politizando, mas uma das preocupações do Bill Gates os países ricos não estão se importando com o saneamento básico. Porque no país rico, nos Estados Unidos, países ricos, já existe saneamento básico, já tem muita coisa aqui que está superada. Só que os problemas dos países não desenvolvidos ou subdesenvolvidos vão acabar batendo na nossa porta. E aconteceu aí, todo mundo soube, né? Ficou confinado em casa, tal, com problemas de ordem sanitária. Então, a publicidade tem que ajudar a construir isso também. Mas em determinados povos, ela acaba não sendo prioridade. É igual o nosso ar-condicionado central aqui. Pra galera lá da redação, todo mundo põe blusa, parece que tá no Polo Norte. Pra galera aqui dos analistas, tá todo mundo com calor e com leque. Então, a publicidade ou as causas, quando elas são feitas e pensadas de forma global, elas acabam ficando muito frias ou muito quentes em determinados países ou em determinadas cidades. Os problemas não são os mesmos e as prioridades não são as mesmas. Então, eu acredito nisso. Sim. Isso não tem nada a ver com jornada linear ou não linear. Eu tava pensando agora, cara, acho que a gente chegou nos melhores insights do podcast aqui, sem querer. Monocast, pelo falou. Bem-vindo ao Monocast. Eu entrevisto tanta gente aí, quando eu tenho a oportunidade de falar, né? Parecendo Faustão hoje. Podcast com mais conteúdo informativo. É um bate-papo, né? Se pensar, tem a ver também com a jornada não linear. Porque, tem tudo a ver, porque são empresas querendo usar uma comunicação para atingir todo mundo, né? Uhum. E não funciona. É por aí. Eu vejo a jornada não linear como a churrascaria. Que é o cara vai lá, e alguém já falou isso, eu tô talvez roubando esse conceito, peço desculpa aí a pessoa que eu tô roubando esse conceito. Eu acho que foi o Leandro Ladeira. Vou falar aqui se foi ele, obrigado aí pelos ensinamentos. Que o conceito da churrascaria, o cara vai lá e fala, linguiça. Fala, linguiça não. Quer asinha de frango? Opa, asinha de frango eu quero. Então, a jornada não linear, o cara vai experimentando informações ou conteúdos ou publicidade até o cara aceitar. E aí o cara às vezes também na churrascaria aceita a asinha de frango, a picanha e o palmito. Então ele aceita mais coisas ali nesse relacionamento, né? Então eu vejo ela muito com... Imagina o salão lá, você tá na churrascaria e o cara vai te oferecendo coisas até você aceitar alguma coisa ou aceitar mais de uma coisa. Quanto mais você aceita, maior o seu nível de engajamento. E maior seu lead scoring. Maior seu lead scoring. E maior o peso que você sai da churrascaria também. Né? Esse é o lead scoring alto. Eu, quando eu vou na churrascaria, eu como até a cadeira, né? Então, também tem que valer o que você pagou ali, né?
no rodízio japonês também, né? O cara fala, como até a salada que vem no negócio. Na salada não, porque quanto mais salada você come, menos carne você vai conseguir comer também. É, tem essa também. Mas eu também não bebo nada, bebo um banchá. Porque o banchá ele vai ele não é igual o refrigerante que ele te deixa inchado, né? Então a dica aí, ó, beba um banchá que ele vai sedimentando ali, cabe mais, né? É a dica do episódio de hoje. É isso aí. Pra ficar pro corte. Eu acho que com isso, acho que dá pra gente finalizar, né? Tem alguma coisa a dizer, Igor? Só agradecer mesmo aos ensinamentos. Que isso, cara. Eu que agradeço aí todos os dias. Agora virou uma sessão puxa-saco. Porra, eu que agradeço a sua presença aí, ter participado, a dedicação. Agradeço você Obrigado por não ter falado tanto, deixar eu falar. Agradeço você por ter escutado bastante aí. Brincadeira. Valeu. Peraí. Antes de mais nada, segue a gente nas redes sociais. Os nossos canais ali, você vai achar no Instagram, em outras redes sociais como Beats Digital, Instagram, LinkedIn e tudo mais. Aqui no YouTube, Beats Podcast. Se você gostou, dá um joinha. Se você não gostou, não dá um joinha. Não, dá um joinha também, vai. Dá um joinha para dar uma força, né? Para isso aqui chegar para mais gente. Que a gente deve estar produzindo isso aqui há bastante tempo, não ganhamos nem um centavo do YouTube ainda. O Pelo falou aqui, o diretor Pelo falou que o dislike também funciona. Que o importante é engajamento, né? Hoje em dia nem aparece mais, né? Os não dislikes, aparece? eu acho. Acho que nem aparece mais dislike no YouTube. Xinga lá nós também. Ou se você for o Clóvis aí, o professor Clóvis, xinga nós lá. Queremos você aqui, como diz o Gentili, né? E é isso aí, galera. Beats Digital em todas as redes sociais e no YouTube Beats Podcast. Minhas redes sociais é Adriano Klump. Então eu vou soletrar o Klump, que é difícil. É KLUM de Maria, P de Pato. É igual da família Klump lá do Professor Aloprado. Quem é mais antigo aí conhece esse filme. Eu não sei nem do que você tá falando. Não? Não. Muito bom esse filme. E o Igor, se quiser deixar suas redes sociais aí, por gentileza. É mais fácil. Igor Prado, pode procurar ali no LinkedIn. Vai ficar mais fácil ainda, tem Igor Prado da Silva, que é o sobrenome mais comum do Brasil inteiro. É isso aí. E muito obrigado pelo prestígio aí, por perderem o tempo de vocês assistindo esse podcast. Valeu, muito obrigado. Beats.